Tenho uma pergunta para você, super polêmica. Ai, Cristo, eu vou me botar numa saia justa. Anticoncepcional dá trombose? Olha, o anticoncepcional, ele pode aumentar o risco de trombose, se for uma pílula combinada, ou seja, que ele tenha dois tipos de hormônios sintéticos, o estrógeno e o progestágeno, tá? O contraceptivo que não é combinado, que ele é somente à base de progestágeno, ele não tem o risco de trombose, tá? Mas desde 2017, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, é que a primeira opção contraceptiva para mulheres que não desejam engravidar dentro de 12 meses, ou seja, 1 ano ou mais, sejam os LARCs, que é uma sigla chamada Long Acting Contraception Reversible. É uma sigla em inglês, que significa contraceptivos reversíveis de longa data. E por que eles são a primeira opção de escolha? Porque eles não têm a ação do hormônio estrógeno, ou seja, não tem risco de trombose. E que significa essa sigla? O paciente está escutando aqui a gente, ele está se perguntando o que é essa sigla. É isso? É o que eu acabei de falar, contraceptivo reversível de longa data. Mas o que é, se você for indicar, prescrever, o que são que ele os DIUs ou o Implanon, tá? Eu posso falar porque só existe um único, tá? O Implanon, ele é um contraceptivo subdérmico, que é o famoso implante que as mulheres vulgarmente chamam como chip, não é chip da beleza, tá? É um implante contraceptivo. E os DIUs, que podem ser os DIUs não hormonais, que não têm ação nenhuma. E existem os DIUs medicados, que tem o DIU hormonal medicado, que tem uma concentração maior de progestágeno para tratamento de sangramento uterino anormal, adenomiose, miomatose, dor pélvica. E um outro DIU hormonal que tem menos da metade da concentração hormonal para reduzir o volume de fluxo e não ter ação do estrógeno sem risco de trombose. Ainda sobre esse gancho do risco de trombose com a pílula contraceptiva, é importantíssimo a gente falar para vocês que não são profissionais de saúde o seguinte: um alerta para quem usa pílula anticoncepcional combinada, que tem 2 tipos de hormônios diferentes, tá? Se você está acima do peso, se você tem histórico de varizes, principalmente com um histórico familiar importante, aquelas varizes mais enegrecidas, tortuosas, tipo um desenhozinho na perna, obesidade, se você, é isso que eu ia falar, se você fuma, se você tem hipertensão arterial, pressão alta ou diabetes, isso é um grande, grande alerta. Você não pode usar pílula anticoncepcional combinada, tá? Porque eles aumentam e muito, assim, exponencialmente o risco de trombose. Conversa com seu ginecologista e troca esse método. Como é que a gente faz, 30%, né, no dia a dia? 30%. O risco de trombose. A nossa sociedade fala que é um pouquinho mais, 45%. Aumenta Aí, 2 tá vezes, vendo? né? Aumenta 2 vezes o risco de qual é o trombose, risco o inicial? anticoncepcional oral combinada. Entre 30% e 50%. Mas o que a gente faz é isso, então, é justamente entre 30 e 50. isso. Para nós, 30 eles e falam 50. 45. Eu falei 30, ela 45. E como é que a gente faz no nosso dia a dia, né? Trazendo para a nossa prática na realidade. Então, quando tem esses fatores, paciente mais idosa, tabagista, hipertensa, obesidade, que faz uso de anticoncepcional combinado, a gente tende a orientar, trocar o método e ir ao ginecologista para ela fazer essa orientação e dar, juntamente com a gente, né, o melhor método para aquela paciente. Então, é isso que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. E tem uma situação que às vezes acontece com a gente, paciente jovem, com história de trombofilia, teve trombose. Gente. E não quer engravidar. Então, ela precisa de um método contraceptivo. São os LARCs. Qual a sua escolha principal? Ela já teve trombose, a gente sabe que o risco dela é enorme.
Essas pacientes que já tiveram trombose jovens de forma espontânea, o risco é gigante, Ellen. Elas não podem usar pílulas combinadas jamais, mas não só as pílulas, tá, gente? São os outros métodos combinados, anel vaginal e o adesivo transdérmico, porque eles têm também o hormônio estrógeno associado. O estrógeno é o estrogênio, tá? É porque a forma correta de falar é estrógeno porque ele é um hormônio sintético. E mesmo sem eles fazerem passagem hepática, ele vai ter um hormônio, a ação é essa. A indicação são os LARCs, os DIUs e o Implanon. E DIU de cobre, DIU com algum hormônio pode DIU ser de cobre, usado. DIU de cobre com prata e os DIUs que são considerados hormonais, que são Cailina, Mirena e o Levocert, que é da A Gedeon, gente sempre tá tem chegando. essa dúvida, tá? Pode usar. Você Pode só não usar? pode usar. A única questão é o seguinte: durante o tratamento do evento trombótico agudo, ou seja, a pessoa está na crise, ela não pode usar o método hormonal. Ela já passou desse momento da crise, mesmo para quem já teve, ele entra dentro do critério de elegibilidade, ou seja, dentro da liberação para usar esses métodos hormonais. Você imagina se essa mulher que já teve um evento trombótico, ela tem sangramento uterino anormal, ela tem adenomiose, endometriose, ela não pode sangrar. Então, a gente vai associar a expertise da ginecologia com a da cirurgia vascular para oferecer a melhor forma de contracepção e qualidade de vida, olhando a mulher de forma integral. E isso, as pessoas às vezes ficam com muito medo, por quê? O principal método recomendado são os LARCs, né? Que são os DIUs e o Implanon. Ah, mas botar DIU dói muito. Existe uma técnica hoje de inserção de DIU sem dor. Eu Isso ia que eu te ia pedir para perguntar, falar sobre isso. isso, porque eu percebi, te conhecendo, que eu investiguei antes e o que a gente conversou aqui antes, que você tem essa preocupação, tanto do olhar integrado, que eu acho que se aproxima com o que a gente, né, faz na clínica, e tem essa preocupação com o conforto do paciente também. Então, tem uma abordagem diferente com essa questão da colocação do DIU sem dor. Conta um pouquinho pra gente também. Quando a gente vai a qualquer médico, mas em especial a ginecologia, a gente está lidando com a intimidade da mulher. Então, esse acolhimento, esse conforto, ele é essencial para você estreitar laços. Então, é fazer uma anamnese, uma busca atenciosa pelo que aquela mulher, ela procura, tá? E quando a gente fala ainda sobre eficácia contraceptiva, tá? Os DIUs e o implante subdérmico, eles são muito mais eficazes, por exemplo, do que a pílula. Só que as mulheres, quando a gente oferece o DIU, elas têm verdadeiro pavor de inserir o DIU pelo medo da dor. Isso foi uma questão pessoal minha, e foi por isso que há mais de 12 anos atrás eu comecei a investigar a respeito. O primeiro DIU que inseriram em mim, há mais de 13 anos atrás, quando eu tive o Rafael, meu filho mais velho, eu praticamente desmaiei na mesa de tanta dor. É surreal, realmente. E aí eu falei, gente, mas era para ser um método tranquilo e as mulheres vão ter dor. E eu comecei a estudar a respeito, estudar muita anatomia, formas de variação, o que já tinha descrito na literatura. E eu comecei a estudar e a olhar formas diferentes. E através da variação anatômica, ou seja, durante um procedimento, eu descobri que a paciente não teve dor alguma com as manobras diferentes que eu tinha feito. Esse foi o meu tema de tese de mestrado. Existe hoje uma técnica publicada mundialmente, patenteada, leva meu nome, chama técnica de inserção de DIU sem dor, que é radicalmente diferente do que é feita atualmente. A manobra é reversa e chama manobra de Cooper, que é o meu sobrenome para a colocação de DIU sem dor. A gente já tem um N enorme de mais de 5.900 pacientes. E dessas mais de 5.000, são 5.964, tá? Eu sei porque só eu coloquei. Somente 4 pacientes tiveram dor. E agora é o que eu estou começando a estudar e publicando no doutorado. Estou indo agora em outubro para Paris, no Congresso Mundial da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, apresentar sobre isso. Olha, Muito que bom. maravilhoso, parabéns. Então, viu? mulheres, podemos inserir DIU sem dor, tá? Não fiquem com esse medo, é um conforto maior. Lembrando que o DIU, ele é um corpo estranho, ele vai passar por esse período de adaptação no teu organismo, mas que a gente pode manejar de forma confortável e eficaz para uma contracepção segura e sem risco de trombose. Muito bom. Excelente.